E aí, João, tudo bom? Hoje estamos mais cedo aqui, vamos ver se a conexão fica melhor. E aí, Cris, Kiki, tudo bem? Eu entrei uns minutinhos antes para o pessoal poder já ir se conectando. E aí, Agnes, Everon, Anice, tudo bem, Cris? E aí, Pati, Mari, e aí, Vi? E aí, Liliana, hoje eu vou com a sua pergunta, hein? Legal. Vanderleia. Esperando o pessoal. Não, hoje dá pra dar uns minutinhos aí. Bernardi. Fernandinho, ó, tem bastante gente. Fabiano. Oi, Mário Gomes. Que legal. Nossa, o Mário Gomes fez um dos primeiros DL. Vi, o Fabiano Mário Gomes tá aí na live. Que fez a turma número 2 do DL. Aí a gente já fala que é uma águia sauro, né? Que legal. Eu já conheço o Fabiano já de anos da minha infância de Jacareí. Que legal, Mara, que você conseguiu assistir ontem. Oi, Ruth, Fábio. E aí, Érica. Legal. E aí, Ruth? Já manda um aviãozinho, Ruth, pra sua irmã. Sim, ele fez há muito tempo dele. Legal, bem. E aí, Má? Má, manda aí uma chamada na Mari aí, que ontem ela falou que ela dormiu. Eita, o povo de Brotas. Em breve estaremos juntos aí em Brotas, hein? Dia 5 de julho, né, Érica? Pro Ricamente. É, o Fabiano, né, Cris? Tô vendo aqui. Fala, Calu. A Calu, não sei se ela tá aqui no Brasil, se ela tá fora. Coloca aí pra gente. E aí, Júnior, Youssef? Deixa eu ver, tem uma mensaginha aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo ver. Eu não sei mexer direito. Nem vou mexer em nada. Melhor não mexer em nada. Oi, Van. Vanessa. Que legal que você entrou, Van. Ontem eu mencionei vocês na live. Eu falei que vocês fizeram uma live aí, uma chamada em vídeo. Todo mundo. Oi, Cris. Ei, Calu, que delícia. Era pra gente ter ido pra Barcelona, mas por causa do coronavírus nós voltamos antes. Quando eu remarcar minha ida a Barcelona, eu te aviso. E aí, Ana Flávia, Ju Dias. O Gabi, hoje eu vou responder sua pergunta, Gabi Cavamura. Oi, Mila. Tô esperando agora que são 3 horas, a gente marcou as 3, esperar mais uns 2 minutinhos a gente começa. E aí, José Augusto, da nossa equipe do DL de Atibaia. Pode deixar, te aviso, vou aí tomar um café com você. Pessoal também do Sul, Mila. É que só aparece, né? Às vezes tem outras pessoas, mas só aparece quem faz comentário, né? Eu não sei se tiver como ver aqui outras pessoas, eu não sei. Já aproveita e já compartilha a live aí. Acho que tem que mandar o avião, né? E compartilhar. Dona Ana, tudo bom? Legal. Eu separei aqui o que ficou faltando de ontem, né? De algumas perguntas. E aí, pá, tudo bom? Dá só um oizinho aí quem tiver na live, que daí eu consigo ver quem tava aí. Depois também eu consigo assistir. Oi, Jaque, de Itajubá. Legal, Cris, legal que vocês gostaram.
Hello. Aí o Marcelo. A Mari ontem ficou lá da sala assistindo a live também. E aí, Mari, você tá aí agora? A Maria. Olha lá, mandou um joinha. Legal. Então, ontem ficaram algumas perguntas, né? Que acabou que o tempo ficou bastante curto. Aí eu iniciei uma outra live, mas a conexão estava bem ruim. Aí o João Marcelo até deu a dica que, devido ao horário, né? Que depois das 5 horas fica um pouco congestionado aí no Instagram, devido às inúmeras lives que estão acontecendo, né? Então, por isso que hoje, para que a gente finalize, né? A nossa conversa de ontem, eu sugeri da gente colocar hoje às 3 horas da tarde para a conexão ficar melhor. E aí, Rê, tudo bom? A Rê Melone, a Rê, ela vive o mesmo desafio da Cris. A Cris tem um casal de gêmeos, a Rê tem 2 meninas, né, Rê? Então, com certeza, essa fase para vocês está sendo ainda mais desafiadora. Eu tenho uma amiga aqui em Taubaté também que tem 2 meninos gêmeos, a Renata, o Murilo e o Rafa. Eles tocam um terror, né? Um já não é fácil, imagina 2. E aí, Serginho? Então, beleza. Então, ontem a gente bateu um papo, né, sobre... Só para que vocês entendam de onde surgiu todo esse assunto, né? Exatamente, Rê, muita energia mesmo. E aí, algumas pessoas me mandaram algumas colocações, algumas perguntas, e aí eu decidi fazer isso num formato de live, ao invés de responder no privado de cada uma, para que outras pessoas pudessem tá tendo conhecimento de mais ferramentas, porque o nosso desafio, ele nunca é isolado, né? A Rê usou a palavra isolado e é bem isso. O que a gente passa hoje, muitas outras pessoas também estão passando, uns numa proporção maior, outros menores, mas a gente acaba realmente ajudando outras pessoas quando a gente compartilha uma vivência, uma experiência. Então, esse foi o objetivo de transformar essas dúvidas, essas perguntas em lives. Primeiro eu quero agradecer por vocês estarem aqui. Hoje é domingo, né? 3 horas da tarde, um horário bem assim, né? Logo após o almoço. Normalmente no domingo a gente acaba já almoçando mais tarde, então vai dar aquele soninho, né? E vocês estão aqui. Agora quando eu vou começar a falar, eu não consigo ler o chat, porque senão eu vou me perder na linha de pensamento. Mas depois, ontem eu assisti a live de novo, e aí eu consegui ler o que todo mundo comentou, e então eu não vou conseguir responder agora. O que a gente pode fazer, acredito que hoje sobre um pouco mais de tempo, que ontem tinha um volume muito grande de perguntas, aí no final, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação, aí eu deixo à vontade aí para vocês, tá bom? E aí, Samanta, nossa, quanto tempo, pessoal das antigas aí, né? Mais antigo, ó, a gente tem uma pessoa na live, o Fabiano Mário Gomes, que ele fez o DL número 2 em Atibaia. É incrível isso. Isso deve ter aí, sei lá quantos anos, né? Mais de 15, talvez. Então eu vou começar, e aí se vocês tiverem então alguma pergunta, coloca pro final, e acredito que vai dar tempo sim, tá? Para quem de repente tem pessoas aqui na live que ainda não me conhece, como a Erika mencionou, né? O pessoal aí de Brotas, algumas pessoas do Sul, o pessoal que frequenta o DL de Atibaia, amigos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Aline Carvalho. Eu já trabalho com treinamentos na área comportamental, com a programação neurolinguística, já tem vai fazer 17 anos. Eu comecei a trabalhar com a PNL, eu era fisioterapeuta, mudei de carreira quando eu morei nos Estados Unidos, eu morei na Flórida, e durante os anos que eu morei lá, eu comecei a trabalhar com a programação neurolinguística. Eu já tinha feito o treinamento DL aqui no Brasil, que foi realmente um grande divisor de águas na minha vida, porque realmente startou uma grande mudança comportamental. E dali, quando eu morei lá, eu tive essa oportunidade de trabalhar com uma pessoa que havia sido treinada pessoalmente por Tony Robbins, e realmente foi uma grande escola para mim. E quando eu voltei ao Brasil, a gente voltou com um evento trazendo o criador da PNL, era um evento em Salvador, na Costa do Sauípe, foi onde eu e a Viviane está aí na live também. Nós acabamos estreitando o relacionamento, e aí depois dali, quando o meu contrato se encerrou com essa empresa americana, eu iniciei meu trabalho com o INEX, estou até hoje, já tem mais de 11 anos
que eu estou aí trabalhando com o INEX, tenho uma profunda admiração pelo Neil, que é o presidente do INEX, para as pessoas que estão aqui que ainda não conhecem o nosso trabalho. O Neil realmente é um grande visionário, é uma mente extremamente brilhante, muito acima da média, realmente é uma linha de raciocínio muito diferenciada, uma pessoa que conseguiu trazer para a linguagem simples e didática o que é a programação neurolinguística. Eu tive esse contato direto com a PNL nos Estados Unidos e eu percebi que realmente ele conseguiu transformar a programação neurolinguística em algo muito fácil de se usar, de se aplicar. E foi dali que eu escolhi poder realmente me associar a pessoas que realmente visam hoje o desenvolvimento, realmente eu falo, né? A gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, então se hoje eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu preciso conviver com pessoas melhores. E esses anos todos, esses mais de 10 anos, podendo conviver aí com o Neil, Viviane, todos da equipe do INEX, que muitas pessoas estão aí na live agora, eu pude me tornar uma pessoa muito melhor, né? E com certeza hoje, ontem a gente teve a live, a Viviane inclusive mencionou que vai subir a live pro canal do YouTube do INEX, porque para que outras pessoas de repente possam ter um pouco mais de ferramenta aí da PNL. Então muito do que eu sou, muito do que eu tenho hoje de conteúdo, eu devo aos aprendizados que eu tive com o Neil e de todos os cursos que eu fiz aqui no INEX. Então eu sempre falo, a nossa mente, todos nós nascemos zerados, né, com o nosso HD. E cabe a nós hoje trazer um volume e uma quantidade de conteúdo suficiente para que a gente possa hoje ter ferramentas quando a gente precisar. Não tem como chegar e falar, nossa, olha, você nunca vai passar por problema, sua vida sempre vai ser linda, um mar de rosas, porque não é assim. A vida vai bater forte, a vida vai bater duro, e quanto mais recurso, quanto mais ferramentas você tiver, melhor você vai se tornar. Então, o objetivo da gente estar aqui junto hoje é poder compartilhar um pouco dessa vivência, um pouco dessa visão. Então, eu vou dar continuidade às perguntas que foram feitas no meu privado e que eu não consegui finalizar ontem, e algumas outras que vieram ontem depois da live, tá? Teve eu não vou nem mencionar nomes, porque o Marcelo até falou, Aline, você fica mencionando nomes, será que a pessoa quer que fale o nome? Eu vou ler aqui a pergunta de como lidar com a frustração dos objetivos e das metas colocadas, que já estavam traçados, que já estavam muito perto de acontecer, e que devido a toda essa circunstância, de tudo o que está acontecendo, da gente ter que ficar em isolamento, esses objetivos terem que ser adiados. A gente fala muito na programação neurolinguística de fato e significado, né? É um fato que nós estamos vivendo hoje, que sim, muitas coisas eu mesmo tive minha agenda quase toda cancelada, né, de cursos, ricamente, os DLs e tudo mais. Então, existe um fato, o fato é esse, foi cancelado. Agora, o significado é o que vai mudar toda a nossa história de vida. Porque se eu hoje conseguir trabalhar em cima desse significado, para que eu possa trazer essa experiência o mais próximo possível, para que isso me gere algo bom, porque se eu der o significado, nossa, que droga, eu tinha ali um objetivo a ponto de acontecer e agora não vai dar, e eu começar a ficar focando muito um significado negativo diante de toda essa experiência, é um efeito dominó, é um efeito cascata. Eu vou acabar vivendo uma sinestesia, e a frustração, ela é natural acontecer, igual ela fala, né, me senti muito frustrada. A frustração é porque você sabe que é algo que poderia vir, que poderia acontecer, mas que por circunstâncias externas, que fogem do nosso controle. Eu acho que esse momento, eu nem vou entrar muito nisso, eu já falei muito disso ontem na live, mas a gente está vivendo um momento totalmente diferenciado de tudo que a gente já viveu até hoje. Então é uma circunstância muito forte externa, é uma adversidade, que a gente vai ter que hoje desenvolver recursos internos para lidar com isso. Então, nesse caso específico, óbvio, vai gerar de repente algum custo a mais, ou talvez não, porque as pessoas estão tendo bastante flexibilidade. Eu mesmo tive que mudar algumas passagens aéreas
e não foi colocado nenhum custo, vai ter que remanejar, vai ter que remarcar, mas e o significado por trás de que, olha, que bom que eu estou aqui com o meu relacionamento, que isso vai poder acontecer, que o meu casamento não vai acontecer agora, mas vai acontecer daqui talvez 3, 4, 6 meses, mas que com o planejamento de tudo que eu já tinha feito até hoje, é simplesmente colocar numa data mais para frente. A partir do momento que eu transformo os significados de alguns fatos que podem parecer negativos e que podem ser ruins, eu começo a mudar a maneira como eu me sinto. Então, a gente na vida, a gente não vive o fato em si. Fato é fato, eu não tenho como questionar um fato. Agora, o que muda e o que está na minha mão, o que está no meu controle é o significado que eu dou para cada fato. Então, a melhor coisa nessa fase agora é começar realmente a avaliar quais são os significados que eu estou dando para o que está acontecendo hoje na minha vida. Eu tô de fato hoje olhando e centralizando tudo que está acontecendo na minha vida hoje no negativo. Eu estou dando esse significado, porque a hora que você traz, eu falo que é o primeiro passo da mudança é a consciência. Se eu não sou consciente de algo, eu não posso mudar. Então, quando eu trago para a consciência, e como que eu trago algo à consciência? Quando eu começo a entrar em reflexão, quando eu começo a olhar e ver, tá, peraí, o que precisa acontecer, o que está faltando. Então, comece a se perceber e comece a avaliar quais são os significados que vocês estão dando hoje para o que está acontecendo à sua volta, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos. E com certeza, a hora que você começar a fazer escolhas melhores de significados, você vai ser o maior beneficiado, porque quando eu faço significados melhores, eu vou me sentir bem e isso vai me mover a fazer outras coisas. E eu realmente, com isso eu trago qualidade não só de saúde, né, da minha saúde, mas principalmente qualidade de saúde mental. Porque hoje, óbvio que tem muitas pessoas que hoje estão passando por esse desafio da saúde, né? Pessoas que estão aí em tratamento, se curando aí dessa epidemia e tudo mais, mas existe também a cura da saúde mental. E eu até depois teve uma pergunta que é voltada aí em como trabalhar assim, com a mente, né? Mesmo tendo recursos, mesmo tendo feito treinamentos, mas eu vou mencionar isso um pouco mais pra frente. Então, como lidar com algo que tínhamos planejado e que não dá para acontecer agora? Trabalhe em cima de significados. Muda o significado que você está dando para a experiência e aí você vai conseguir olhar e começar a fazer um replanejamento para tudo que está por vir, tá? Só reforçando, eu não vou conseguir ler as mensagens e depois eu assisto a live de novo para poder, de repente, se tiver alguma pergunta, alguma coisa aí no meio do caminho, eu respondo depois no privado. Tem uma outra pergunta que é assim, ó, como manter o otimismo diante de tantas incertezas, né? Ontem eu mencionei na live, né, que como essa pergunta estava atrelada ontem, eu podia ter associado. Eu sempre falo que tanto a melhor fase da sua vida, a mais maravilhosa, aquela que você fala, nossa, esse é o momento mais feliz da minha vida, e o pior momento, aquele que você não sabe como você vai fazer para virar o jogo, que parece que não tem uma luz que se acenda no fim do túnel. Tanto uma fase, a maravilhosa, quanto a pior fase da sua vida, ela vai passar. Então, o otimismo, hoje você olhar a sua vida com uma perspectiva melhor, vai muito do que você hoje coloca para dentro da sua mente e como você enxerga o que está por vir. Então, se eu hoje olho para o que está, né? Como eu vou manter o otimismo com essas incertezas? Se eu hoje focar que o meu futuro vai ser baseado em medo, em incerteza, o otimismo do hoje vai falar, eu vou ficar desanimado, porque eu não sei. Então, o que acontece hoje é começar a trabalhar realmente nessa programação mental. Porque nada é certo. Hoje, a gente poderia nem estar vivendo tudo isso. O futuro é incerto, a gente só tem a certeza do hoje. Ninguém sabe se amanhã a gente vai estar vivo. Essa é a realidade. Então, o mundo é feito de incertezas. O fato de você acordar todos os dias já é um milagre da vida. Então, quando a gente começa a ficar muito na dúvida, eu falo, a gente precisa trabalhar também muito a nossa fé, né? Que tem uma força maior que nos move, que tem algo realmente que
que Deus está no comando, nos direcionando, porque a gente começa até a questionar, até às vezes a nossa própria fé. Então, olha a sua vida, o fato de você hoje estar aqui em pé, com saúde, tantas pessoas que estão aí fora, passando pela doença, perdendo parentes, perdendo a própria vida, e hoje nós podemos estar aqui com a nossa sanidade mental, passando por dificuldades, sim, mas hoje a gente tem que começar a valorizar também as coisas que a gente tem. E isso poder nos mover e nos tornar otimista diante da nossa própria vida. Então, eu gosto muito da palavra escolhas. Eu sempre menciono isso nas minhas palavras. A todo momento, eu tô ali para fazer as escolhas na minha vida. E só que ninguém pode fazer. Eu hoje posso estar sendo influenciado pelas pessoas do meio, isso acontece diretamente. Eu posso aprender ferramentas novas, eu posso estar em constante evolução, mas ninguém pode fazer as escolhas por mim. Só nós podemos escolher o próximo passo a ser dado. Óbvio que é baseado num sistema, numa programação, numa estrutura de como fazer acontecer. Só que essas escolhas somos nós que fazemos. Então, hoje nós temos a escolha de tornar a nossa vida, a partir do nosso hoje, da nossa mentalidade, algo bom, algo positivo. Óbvio que vai ter momentos ruins, vai ter os altos e baixos, mas que a gente possa hoje treinar a nossa mente para focar jogar o foco para o positivo, para algo de resolução, né? Tira o foco do problema, coloca o foco no que você tem que fazer para que a coisa aconteça, para que o jogo vire. Existe uma tendência natural quando a gente está vivendo um problema, da gente ficar muito preso nele. É natural, é uma tendência porque nós fomos criados numa cultura muito negativa. A gente sabe que tanto que na nossa própria comunicação a gente tem um não como algo muito dominante. Nossa, eu não posso deixar de pagar uma conta, eu não posso deixar de ligar para não sei quem. Então o não está sempre muito presente, mas a gente sabe que o cérebro, ele não registra a palavra não. Então eu tenho que começar a realmente a direcionar minha mente para um comando mais positivo, né? E por quê? Porque o inconsciente, ele é muito poderoso. Ele é uma dimensão tão grande que o que a gente dá de comando é uma lei para o nosso cérebro. Porque ontem eu mencionei, mais de 95% das nossas ações e reações vem desse comando do inconsciente. O nosso inconsciente é uma parte super nobre do nosso cérebro, que faz o nosso coração bater, o ar entra e sai dos pulmões, os nossos olhos piscam, o sangue corre por todo o corpo. Existe uma parte nobre que nos mantém vivos. E existe uma outra parte do inconsciente que nos mantém vivos mentalmente. Só que esse inconsciente, esse grandão, ele é fruto de uma programação que parte do consciente. Eu sempre dou o exemplo nas minhas palestras da pessoa falar, Aline, mas isso não faz sentido, o inconsciente não obedece tudo ao pé da letra, obedece, ele leva tudo ao pé da letra. Se eu pedir para vocês agora fecharem os olhos e pegar aquela banana verde, aquela que não dá nem para tirar casca, se você morder essa banana agora, na sua mente, a sua boca vai amarrar. Se você chupar um limão agora, a sua boca vai salivar, mesmo sem você ter nem a banana, nem o limão nas mãos. Por quê? Porque você hoje cria no seu inconsciente a realidade. Não importa se você está de fato vivendo aquilo ou se é algo imaginário, o inconsciente, ele não distingue o real do imaginário. Então, por isso que é muito importante hoje vocês começarem a filtrar o que vocês colocam para dentro da mente. E hoje a gente está numa fase, passando por uma adversidade, onde é uma ótima oportunidade de vocês treinarem isso, de vocês treinarem o cérebro a dar uma direção melhor. Porque se você se deixar embarcar para tudo que publicam e que colocam nas redes sociais, que mandam no seu WhatsApp, daqui a pouco você está a 7 palmos abaixo da terra, mas não porque você pegou um vírus, porque sua mente ficou tomada por toda essa desgraça. Então, façam melhores escolhas e isso ninguém vai poder fazer por você.
Eu vou entrar na pergunta para não deixar para o final de novo, senão a Liliana vai brigar comigo. Que ela me perguntou assim, que eu achei uma pergunta muito. Até a Iana ontem, eu vi depois, Iana, que você colocou no chat assim, e o propósito de vida? Então vamos embora ao propósito de vida. Ela perguntou assim, como que eu faço para achar o meu propósito de vida, né? Primeiro que, né? O que é propósito de vida? A gente tem um Practitioner, que é o nosso curso de formação, são 9 dias de muita evolução. A gente vai até o final do Practitioner para a gente chegar na última dinâmica para você entender a sua missão como ser humano. O propósito de vida é algo que você faz, que te move. Infelizmente, por uma questão de necessidade financeira, a grande maioria das pessoas trabalham hoje em algo não porque gostam, mas porque precisam. É uma realidade isso hoje. Mas o fato da pessoa ter que trabalhar em algo que talvez ela não seja aquilo que atrai, não impede ela de fazer algo que possa mover ela a viver a real, o que realmente vai trazer aquela satisfação. Propósito de vida é você fazer algo que você olha e fala assim, isso eu faria pro resto da minha vida. Porque às vezes tem pessoas que estão até fazendo trabalhos que até sonharam um dia e que querem, né, desenvolveram carreira e tudo mais, mas você fala pra pessoa, fala assim, você se vê fazendo isso pro resto da sua vida? Não me vejo fazendo isso pro resto da minha vida. Hoje eu faço porque me traz alguns benefícios. Então o propósito de vida é você encontrar algo que te faça, e não necessariamente é no trabalho somente isso. Muitas pessoas encontram o propósito de vida em ações sociais, por exemplo. Desenvolvendo trabalhos em prol do próximo. A gente está passando por uma fase muito de muita compaixão com o próximo. Então, talvez nesse momento hoje que muitas pessoas olham como a fase mais difícil, depois da Segunda Guerra Mundial, o que a gente está mais vivendo em termos desse pânico geral, e talvez no meio de tudo isso você vai encontrar o seu propósito de vida. O propósito de vida é algo que que é infinito, não acaba. Você não vai deixar de fazer. É algo que vai te mover sempre. Então, e como que eu faço, para poder encontrar isso? Por isso que é tão importante a gente começar a sempre fazer autorreflexão. Conhecer mais... Peraí, mas o que me moveria? Gente, eu sou a pessoa que mais faz perguntas na vida, eu acho. Nas minhas palestras, tudo eu jogo em perguntas. Quando eu quero fazer algo pra mim, eu começo a me questionar. O que acontece é que a gente perdeu a comunicação com a gente mesmo. Então, começar realmente a buscar internamente o que é que te move. O que faria você se mexer, mesmo que inicialmente você tivesse dinheiro, você ganhasse dinheiro isso, mas se mesmo que não tivesse dinheiro envolvido, você faria do mesmo jeito, porque aquilo é que te traz satisfação, aquilo é que te faz feliz. Agora, ninguém vai poder achar também, como as escolhas, ninguém vai chegar e falar assim, olha, fulano, esse daqui é o seu propósito de vida. Não. Ninguém sabe o que vai dentro de você. Só nós podemos ter algumas respostas. Óbvio que quando a gente é direcionado, por isso que eu gosto muito, eu falo que 2 cursos mudaram absurdamente a minha vida, que foi o DL e o Practitioner. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante quase 5 anos na equipe com o Neil do Practitioner, e é muito incrível poder ver as pessoas se deparando com a sua missão de vida, com o seu propósito. Então, quando você começa realmente a fazer essa faxina interior, quando você começa a entrar em autorreflexão, você começa a se entender melhor, você começa a ver o que realmente hoje é a alavanca que te move. A gente até fala, porque quando a gente fala de carinho e reconhecimento, tem pessoas que se você for lá e der um buquê de flores, ela vai se sentir extremamente reconhecida. Tem outras não, que simplesmente se você falar, olha, parabéns pelo seu trabalho. Tem outras que você tem que dar um abraço. Cada pessoa tem uma maneira, que a gente chama na PNL, cada um tem o seu mapa, que é a maneira como a sua estrutura foi montada. Então,
ache o seu propósito olhando para dentro de você. Encontre o que te move, o que te faria não parar. E que isso a torne cada vez mais feliz, né? Então, assim, até teve ontem, depois que acabou a live, eu mencionei sobre o mural dos sonhos. Até falei, né, ó, aqui atrás, ó, tem o meu mural dos sonhos. Tem gente que acha que o mural dos sonhos é uma balela. Esse negocinho de ficar colando figurinha e não sei o que. A gente tem uma dinâmica no DL que a gente trabalha a estrutura, que é o projeto de vida, exatamente em cima de sonhos, exatamente em cima de objetivos. Aline, é porque é só pra falar que a gente estruturou? Não, é porque dá resultado. Porque quando o nosso cérebro, ele começa a trabalhar em cima de algo que diariamente, por repetição, lembra, a mente aprende por velocidade e repetição. Velocidade e repetição. Então, quando por repetição, eu começo diariamente a estar diante dos meus sonhos, porque tem gente que nem sonho mais tem. A coisa mais triste que tem é a pessoa que deixa de sonhar. Então, quando eu estou diariamente em contato com os meus sonhos, quando diariamente eu estou olhando para onde eu quero chegar, o meu inconsciente, que é literal, lembra que eu comentei aqui no início que o grandão, que lidera 95% das nossas reações, mais de 95%, ele é literal, ele leva as coisas ao pé da letra. Então, o que acontece hoje quando eu fico ali por repetição, olhando e vendo? E é óbvio que quando você está montando uma estrutura de sonhos, quando você está montando estrutura de objetivos, precisa haver coerência. Mesma coisa de eu pegar e colocar assim, então eu vou colocar que eu quero daqui 6 meses ter uma Ferrari na minha garagem. Então você tem que olhar e ver que qualquer sonho é possível ser realizado, qualquer sonho, mas existe uma estrutura, existe um preço a ser pago por isso. Ok, para você ter hoje uma Ferrari na garagem da sua casa, você vai ter que trabalhar talvez incansavelmente e fazer coisas que talvez você nunca fez e mudar. E você está disposto a pagar o preço? Então, qual é o ponto? Não é que todos os sonhos são realizáveis. Agora, o quanto você está disposto a pagar esse preço, e você vai precisar entender como fazer essa estrutura para ser realizada. Porque um sonho que está lá de uma maneira... Nossa, eu quero uma casa. Ok, antes da casa existem outros sonhos, outras ações a serem tomadas. Só que se você não tem um norte, se você não tem ali uma direção para onde você olhar, e o seu inconsciente ele vai te trazer o que está alinhado com a sua programação. Então, quando você vai lá, traça um objetivo e fala assim, mas eu coloquei lá um objetivo, mas não aconteceu. Ok, então volta para dentro de você e entenda o que está faltando para que isso aconteça, porque tem alguma coisa internamente incongruente. Porque se o seu inconsciente encontrar alguma coisa incongruente, a função do nosso cérebro é nos proteger, ou fisicamente ou psiquicamente. Nossa, ó. Então, se tem algo que você tá lá, vivo colocando essa meta e não acontece, ontem a gente falou sobre crenças. Até tem uma parte aqui que perguntou de relacionamentos, eu vou mencionar isso. Então, a gente, é muito importante, e uma pessoa me perguntou, Aline, como faz o mural dos sonhos? Ele é tão simples, que é você pegar uma cartolina, identificar os seus sonhos, talvez essa seja a parte mais difícil de fazer. É você encontrar quais são os seus sonhos. Como eu disse, muitas pessoas deixaram de sonhar. Não tô falando de chegar no dia 31 de dezembro, fazer uma lista de tudo que você quer mudar no ano seguinte e que depois você não sabe onde vai parar essa lista. Eu tô falando dos seus verdadeiros sonhos. Eu tô falando das suas verdadeiras mudanças. Então, talvez a parte mais difícil dessa estrutura toda de criar o seu mural de sonhos é identificar quais são os seus sonhos. O que você quer pra sua vida? Aline, mas me dá uma dica. Como eu faria hoje para descobrir os meus sonhos? Porque, sinceramente, eu não sei. Então, eu tenho uma dica pra você. Imagina agora que baixou na sua frente o gênio da lâmpada. E ele falou assim pra você, você tem agora pra colocar, listar num papel, mas é pra escrever, tá? Tudo, eu tô aqui pra realizar qualquer coisa que você deseja. Não tem limite, é pra sonhar. Ponha tudo no papel agora que eu vou realizar seus sonhos. Se um gênio da lâmpada baixasse agora na sua frente, o que você pediria a ele? E ponha no papel, você vai ficar impressionado com as coisas maravilhosas que o seu inconsciente tem pra você. E você nem lembrava que você um dia queria construir
um relacionamento incrível com seus pais, você poder criar um projeto para ajudar pessoas, e aí vai começar a vir desejos materiais, desejos emocionais, desejos a terceiros. Faça isso por você. Então a maior dificuldade do Mural dos Sonhos não é pegar uma cartolina, jogar na internet, no Google Imagens. Ah, não, eu quero ter a minha casa. Tá, mas qual casa? Onde? Especificamente o quê? Quantos cômodos? De quantos metros quadrados? O quanto ela vale essa casa? E jogar essa imagem lá no Google, na hora vai vir a casa dos seus sonhos. É só você imprimir, cortar e colar lá e colocar prazo. Só isso. O prazo é quando você vai estar realizando isso. Não sei a resposta, a Viviane ensina. Ela fala, fecha os olhos, a primeira resposta que vier na sua cabeça você fala. Você anota. Só que o maior desafio não vai ser pegar uma cartolina, jogar umas imagens na internet, cortar e colar e colocar prazo. Vai ser você encontrar seus sonhos. Então fica aí a missão aí para esses dias de confinamento. Big Brother, né? Eu odeio Big Brother. De isolamento, né? E então, e dali, quando você começa a estruturar seus sonhos, diante de toda essa estrutura toda, começam a aparecer as portas que se abrem para você de fato ver qual é a sua missão, qual é o seu propósito de vida, o que você veio fazer aqui. Porque a maioria das pessoas, como eu falo nas minhas palestras também, vai nascer, viver e morrer e não sabe nem o que veio fazer aqui. Para mim, vocês são pessoas diferenciadas, nós estamos aí com quase 80 pessoas na sala, que tiram um domingo à tarde para estar aqui ouvindo algo construtivo. Porque tem gente que nesse exato momento tá lá na rede social ou no WhatsApp lendo as mesmas matérias negativas. Então, para mim, vocês já são pessoas extremamente diferenciadas dentro dessa porcentagem dos 5% que vão de fato evoluir e saber o que vieram fazer aqui. Então, busque isso. Traga os seus sonhos à tona. Coloque tudo isso num papel. Visualize. Torne isso realmente algo que você esteja em contato diário com o que você queira realizar, com o que você queira fazer, certo? Eu não vou conseguir ler o chat, que senão eu me perco aqui na linha de pensamento. Aí tem uma pergunta voltada para a parte da saúde, tá? É assim, ó, como faço para deixar de sentir tantas dores, né? Eu até esqueci de perguntar pra pessoa, mas não sei se isso tá vindo nessa fase agora de total estresse emocional que nós estamos passando, mas ela falou que ela sente muita dor de cabeça, aí começa a dor no maxilar, dor na lombar, no calcanhar. Na verdade, o que acontece hoje? Ontem eu mencionei que o corpo e mente estão ligados, eles formam um sistema único, né? O que acontece com o corpo? O corpo é um reflexo do que tá vindo da nossa mente, né? Eu sempre falo, quando as pessoas começam a tratar o mental, se ela deixa o mental de lado, começa a vir o físico, que é uma reação em cadeia. Então, na verdade, como a função do nosso inconsciente é nos proteger, ou fisicamente ou psiquicamente, a partir do momento que o meu inconsciente ele tem uma programação de uma estrutura, ele vai trazer isso através de reações. Ele vai trazer isso através de reações no corpo, fisiológicas. E aí o que acontece? Talvez a maneira que o seu inconsciente estabeleceu uma comunicação com você, e você sabe que é com você que eu tô falando, foi através de manifestar isso através de uma dor física, para que chame atenção para algo interno. Então, qual que é a minha maior dica quando algo fisicamente acontece? A gente tem uma maneira também, por exemplo, assim, qual é uma outra maneira, por exemplo, que o inconsciente se comunica? Sabe quando começa a tremer o olho? Tem várias maneiras do inconsciente se comunicar com a gente. Isso é até um assunto bem mais complexo, porque isso iria no prático. Mas eu sempre falo assim, quando você começar a sentir uma dor, fecha os seus olhos e começa um diálogo interno dentro de você. Ok, eu entendi que essa reação, essa dor de cabeça, no maxilar, na lombar, no calcanhar, seja onde for que apareça, ela vem com um propósito, com uma intenção de me ajudar. O que está acontecendo? E começa a treinar o seu cérebro a começar a perceber essas respostas intuitivas que vêm.
Ai, Aline, mas será que é algo que eu tô inventando? Não, não é algo que você tá inventando, é uma comunicação que o seu cérebro tá fazendo com você, mas a gente não foi acostumado a perceber as nossas respostas intuitivas, que é o que a gente desenvolve no Practitioner. Então, começa a perceber qual é a voz interior que vai dentro de você quando você tem essas reações. Então tá, quando eu tô com dor de cabeça, volta pra dentro de você e vai vir uma primeira resposta intuitiva na sua cabeça. Ah, é porque você discutiu com o seu filho. Ok, para, respira e resolve. Vai lá, pede perdão, dá um abraço, tô dando um exemplo. Ou talvez vai trazer uma estrutura mais complexa do que fazer com algo. Mas comece a perceber essa comunicação que o seu próprio cérebro está fazendo com você através... Óbvio, né? Eu sou da área da saúde, nós não podemos nunca, e o Neil fala muito isso no Practitioner, a gente nunca pode ignorar uma dor que de repente realmente é algo patológico, né? Você tá lá com uma dor lombar, você tem um problema que tem que ser resolvido. Tem uma escoliose, tem uma hérnia. Então, quer dizer, não é assim, não é só, as dores não vêm só devido a algo a se resolver emocionalmente, mas a maioria está atrelado também a esse lado emocional. Então, comece a estabelecer uma melhor comunicação interna, ouvindo essas respostas intuitivas que vão vir na sua cabeça. Espero que eu tenha podido te dar uma direção aí, tá? Aí uma outra pessoa me perguntou assim, uma vez você falou em uma de suas palestras que você tinha medo de falar em público. Como você venceu isso? Eu tinha realmente muita dificuldade de falar em público. Quando eu fui apresentar o meu TCC foi terrível, eu quase não consegui subir para falar. Quem já me viu nos palcos do DL sabe que hoje eu não tenho nenhuma dificuldade de falar em público. E essa pessoa me perguntou assim, mas como você fez para fazer essa mudança? Primeiro, mudanças não acontecem do dia pra noite. Tem gente que acha que a mudança vai vir que nem uma varinha de condão assim, ó, e vai mudar na hora. Às vezes você carrega um padrão de comportamento durante 30, 40 anos e você acha que só porque você fez um final de semana de DL que o comportamento magicamente vai mudar do dia pra noite. Não. Você vai ter que treinar novos comportamentos, você vai ter que ir lá e fazer a sua parte. Não tem milagre, né, gente? Porque se tivesse milagre ia ser ótimo. Imagina se a gente criasse um treinamento assim, ó, venha para o treinamento X e você nunca mais vai ter problemas. Não ia ter vaga nunca. Mas não existe isso. Existe uma coisa chamada a nossa parte. E o que eu fiz quando eu percebi a minha dificuldade? Eu fui pedir ajuda. Foi quando eu fui fazer o DL. E lá eu descobri que quando eu tinha 7 anos eu fui falar um texto na sala de aula e deu um branco, as crianças riram da minha cara. E lembra que eu falei de fato e significado? Naquele momento eu dei um significado que falar em público era humilhante e eu não sabia por quê. A hora que eu fui subir para falar o TCC na faculdade, eu não conseguia falar. Travei, eu suava frio, gaguejava, eu quase desmaiei. Por quê? Porque a função do inconsciente é de proteção. Ele quer me tirar de algo ruim. E aí ele traz reações fisiológicas. E aí eu fui trabalhar em cima disso, fiz o treinamento, dei uma grande expansão de consciência na minha mente. E quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu tive muitos mentores na minha vida. Procure mentores na sua vida. Nós precisamos de pessoas para nos mentorear, para nos dar direção, para nos guiar. Eu agradeço todos os dias a Deus por todos os mentores que passaram na minha vida até hoje e os que ainda vão passar. Né? Como eu tenho o Neil, como eu tenho a Viviane, como eu tenho várias pessoas que são os meus mentores. Amigos meus que estão aqui na sala. Eu olho naquele momento de uma grande transição. Ontem a gente falou muito de transição de carreira. Imagina eu sair da fisioterapia, da área da saúde, trabalhava na ACD em São Paulo para trabalhar da palestra. Eu não tinha nenhuma experiência com isso, mas eu tive uma mentora que me ajudou demais. E eu vou compartilhar com vocês aqui agora, acho que nem a Viviane sabe disso. Como ela me ajudou para que eu pudesse hoje me tornar a pessoa que eu sou hoje quando eu falo em público. Quando eu comecei a trabalhar com ela, e ela falou que eu ia ter que dar palestra, eu falei, nossa, eu já tinha trabalhado isso no DL, mas eu falei, e agora? Um dos pontos importantes para que a gente possa ir lá e levar um conteúdo adiante, numa palestra, numa reunião. Eu conheço vários professores, a minha mãe estava aqui na live ontem, não sei se ela está aqui hoje, mas eu já fiz várias palestras onde ela dá aula, na escola da minha filha, e eu conheço muitos professores que falam, Aline, eu tenho muita dificuldade de falar em público. Você fala, como assim? Você dá aula, mas dá aula para os meus alunos.
Quando tem reunião dos pais, eu tenho vontade de sair correndo. Olha pra você ver. E é o medo número 1 da humanidade. Vence do medo da morte. E aí, qual que é o primeiro ponto? É o preparo. É você estar preparado para o que você vai entregar. Óbvio que você não tem como saber tudo. Se alguém um dia na minha palestra levanta a mão e fala assim, Aline, o que você quis dizer com isso? E eu não souber, eu vou ter a humildade, esse é o primeiro ponto, de você assumir que você não sabe. Olha, fulano, eu agradeço demais a sua pergunta. Eu vou buscar todos os recursos para trazer essa resposta o mais rápido possível para você. Porque agora eu não tenho como te dar essa resposta, porque é algo que eu desconheço. As pessoas apreciam honestidade. Então, domine o conteúdo que você vai falar, entregue isso às pessoas. Trabalho, eu quando eu vou falar em público, eu respiro muito antes de falar. E uma coisa que virou a minha chave foi que no início, quando ela começou a me treinar a dar palestras, eu tinha que sair para fazer as palestras sempre. Na época era uma câmera, um tripé. E todas as minhas apresentações foram filmadas. Mas eram filmadas para que ela assistisse? Não. Toda vez que eu saía de uma apresentação, no mesmo dia, eu tinha que assistir as minhas apresentações. Eu tinha que fazer uma autoavaliação. Ela pedia que eu desse um feedback construtivo de como foi a minha apresentação, do que eu tinha feito de bom e do que eu podia fazer para melhorar. Eu fiz isso durante 1 ano. Eu não aguentava mais me assistir. Eu olhava e falava, meu Deus, eu não aguento mais assistir. Mas depois ela falava, eu quero que você me ligue. E que você me dê o feedback da sua apresentação depois. Então, isso me fez olhar para os meus erros. Que a gente fala na PNL que não tem erro, só existem resultados. E às vezes os resultados não estão muito satisfatórios. Eu olhava e falava, meu Deus, por exemplo, o que eu fiz ontem depois que eu desliguei a live na hora que foi possível? Porque nós estamos em casa, então a Mari quis uma atenção. Eu peguei e fui assistir a live, porque eu queria saber de vocês o que vocês tinham achado, dos comentários que eu definitivamente não consigo ler agora, e também para ver como foi a minha apresentação. E aí minha mãe me ajuda, que ela falou, para de mexer no cabelo. Porque foi a primeira vez que eu fiz uma live. Então eu percebi o que eu tinha que fazer para ajustar. Então isso é uma coisa que me ajudou muito. Então fica a dica. Seja você a sua maior análise. Isso me ajudou muito, muito, tá? Então só compartilhando aí uma colocação que uma pessoa falou. Uma outra coisa que já daqui 12 minutos mais ou menos a gente já tem que ir agilizando para finalizar. Uma pessoa perguntou assim, como ler livros? A gente tá falando muito de conhecimento. Como ler livros dormindo pouco e ainda com o cansaço da rotina, Uma pessoa que tá num ritmo muito acelerado, dormindo pouco. É óbvio, que se você tá dormindo lá 4, 5 horas, 3, 4, 5 horas por noite, é óbvio que você vai chegar para sentar para ler um livro, você vai dormir, é óbvio, você tá cansado, o seu corpo necessita de descanso. O nosso lado racional, o nosso lado consciente precisa dormir. Há uma necessidade muito grande de dormir. Então, a maior dica é aproveite os seus deslocamentos, audiobook, vai ouvindo, podcast. Eu sempre falo, se você estiver parado, leia. Se você estiver andando, ouça, mas nunca pare de aprender, nunca. Vamos lá para a próxima. Aqui, tem um histórico bem longo de relações de parceiros que eram infiéis. Como a PNL pode me ajudar a lidar com a insegurança e com a necessidade de querer ter controle da relação como forma de evitar futuras traições. Então, no caso, como a pessoa teve um histórico de traição, a próxima pessoa sempre vai vir já com esse rótulo, Puta, será que essa pessoa vai me trair? Eu sempre volto de novo na palavra escolhas. Hoje, às vezes a pessoa fala assim, eu quero um relacionamento tranquilo, mas o cara que você está se relacionando é o cara da balada. Eu quero uma pessoa saudável do meu lado, mas você escolheu namorar, casar com o cara que bebe, que fuma, Então, na verdade, o ponto número 1 é assim, eu sempre vou trazer pra gente, a responsabilidade. Olhe pra dentro de você e veja o que é que eu preciso mudar pra ter isso no outro.
Faça escolhas. Quando você, óbvio, né, que não tem como, mesmo você olhando, não, essa pessoa me parece legal, pode acontecer da pessoa atrair ou não. Sim, o que hoje é importante você fazer é começar a trabalhar no seu sistema de crenças, porque se você rotular todo mundo que vai vir como alguém que vai te trair, você nunca vai se permitir viver um relacionamento tranquilo. Então, as escolhas, né? Então, olha pra trás. Aprende com o seu passado, nós não temos como mudar o passado, mas dessas pessoas, desses históricos de traição, o que essas pessoas tinham em comum? O que essas pessoas tinham em comum talvez seja algo que você possa fazer diferente num próximo relacionamento. Porque aí está no seu controle, não está no seu controle o que o outro vai fazer. Está no seu controle um bom diálogo, uma boa conversa, e realmente está alinhando, porque às vezes o relacionamento acaba ou vai para uma traição porque não tem diálogo, não tem conversa, você não entende o que vai no universo do outro. O que está se passando no universo do outro? Porque, sinceramente, hoje, será que a pessoa hoje vai buscar uma outra pessoa, vai e trai porque está tudo lindo, maravilhoso? Talvez não. Então, talvez o que esteja faltando também é um pouco mais de diálogo e realmente aprender com a experiência que você teve do passado, fazer diferente. Depois a gente pode desenvolver mais um pouco esse tema. A gente tem duas pessoas aqui na sala, tanto a Rê Meloni, não sei se ela ainda tá, mas a Cris, que elas têm filhos gêmeos. E eu acho que estão na mesma idade. Da Cris tem 2 anos e meio, acho que da Rê também deve estar beirando aí os 2. E como fazer, né, gente? Com filhos nessa idade, olha, eu sim, particularmente, eu sou muito fã da Super Nani, assisti muito ela no começo quando a Mari era pequena, e uma coisa que eu entendi, porque assim, às vezes tem pessoas que acham que, eu fico buscando só conteúdo na PNL, não, eu estudo diferentes assuntos, tem um livro aqui atrás chamado, que é Psicologia por Trás da Educação da Criança. Por quê? Porque não dá pra gente ficar só numa linha, a gente precisa ampliar. E uma coisa muito importante que eu aprendi com ela foi a questão de rotina. Uma rotina ali, grade de horário. Eu sei que na prática é diferente, que muda, porque eu também tenho filho. Mas a criança, ela ama rotina. Ela tem os horários, então todo dia ela vai tomar banho, almoçar naquele horário. Eu tô vendo agora com a Mari fora da escola. Perdeu a rotina, vai dormir 1h da manhã. Sendo que antes ela dormia mais cedo. Por quê? Porque saiu da rotina. Então a rotina, ela ajuda a tornar o nosso dia mais equilibrado, isso pra gente, pra todo mundo, tá? Mas com as crianças mais ainda, e a criança, ela gosta de disciplina, ela quer disciplina. Então, comece hoje, eu sei que vocês, muitas vezes, eu sei que a Cris, às vezes sozinha, porque o marido tá fora e tudo mais, criar um condicionamento nas crianças e também trabalhar um pouco mais a parte, entender o padrão dessas crianças. Eles operam mais aonde? No auditivo, no visual, mais no sinestésico. Buscar hoje trazer atividades lúdicas, né, porque eles têm 2 anos, no padrão que eles hoje têm como predominante. Se é o sinestésico, olha, vamos lá, vamos fazer uma massagem, vamos brincar. Se é pelo mais visual, vamos desenhar, vamos pintar. Se é auditivo, olha, vamos lá, todo mundo cantar uma música. Encontrar o perfil dessa criança, algo que vai atender a necessidade mais direta, tá? E uma outra coisa que eu acho que eu quero trazer essa questão, porque eu acho que a gente vai ter que fechar a live de novo. Foi assim, uma pessoa me colocou que assim, ela fez muitos treinamentos já, mas há muitos anos atrás, que já tem anos que ela está passando por, que está sem buscar nenhum recurso novo e tudo mais. E se é possível uma pessoa que hoje tem recurso, tem ferramentas, já fez treinamentos, ela possa estar passando por um quadro de tristeza, de depressão, de síndrome do pânico. É óbvio que pode. Por quê? Porque nós não somos um ser humano engessado, único, que vai aprender um recurso e dali mover para o resto da vida. Pensa uma coisa, a nossa mente, ela precisa ser alimentada diariamente com coisas construtivas.
A nossa mente, ela não é diferente do nosso corpo. Se eu preciso comer, tomar banho e dormir todos os dias, a nossa mente também é a mesma coisa. Nós precisamos cuidar da nossa mente como a gente cuida do nosso corpo. Então, quando a gente vive um momento na nossa vida e adversidades vão surgir, um novo sistema é criado de crenças. E esse novo sistema tem que ser trabalhado. Então, às vezes a pessoa fala assim, é frescura. Não, não é frescura. Quando a pessoa está passando por um processo de depressão, síndrome do pânico, não é. Ela está passando por algo que ela sozinha não está sabendo resolver. Então eu fortemente falo, volta, se conecta a você, volta a buscar recursos, conviva com pessoas que possam te ajudar. Porque hoje, quando a gente se encontra nessa situação, muitas vezes a gente se fecha e a gente tira a oportunidade de poder ter pessoas melhores do nosso lado para nos ajudar a ir para um próximo nível. Busca um recurso, busca um atendimento com PNL, vai ajudar muito. Faça, ou agora nós não estamos podendo fazer treinamento, mas busca um recurso online, faça algo por você, porque todos nós podemos virar o jogo. E o que a gente precisa realmente é enxergar aquela luz, né, que vem ali, é aquele próximo passo para a gente poder realmente mudar e voltar a ser a pessoa que nós merecemos ser. Então eu sempre falo assim, olha para dentro de você, por exemplo, às vezes são pessoas que a gente quer ajudar à nossa volta. E mesmo que a pessoa, ontem eu mencionei, mas você tem que ajudar quem quer ser ajudado. Mas às vezes são pessoas que você ama, que você quer fazer algo. Então ajude essa pessoa em primeiro momento a relembrar, a achar dentro dela, trazer à tona de volta o que a fez feliz um dia. Porque se ela tá hoje mal, no fundo do poço, acabada, mas em algum momento da sua vida, se você tá aqui hoje passando por essa situação, em algum momento da sua vida, nem que foi lá atrás, você viveu um momento pleno de felicidade. Busque isso dentro de você para que você possa hoje enxergar e falar, peraí, eu quero mudar isso. E aceite a ajuda das pessoas que estão à sua volta, que querem te ajudar. Porque hoje a gente está aqui nessa live, ela não tem nenhum custo. E tem gente que vive chorando as pitangas para mim no WhatsApp e não tá aqui. Porque me respondeu falando que não ia poder entrar. Olha que surreal, porque quando a pessoa vem e me pede ajuda, eu falo, olha, eu vou fazer uma palestra online e a pessoa não aparece. Vou fazer uma live, não vai dar. Então, o quanto você está comprometido com a sua mudança? Então, pra mim, vocês são muito diferenciados de estarem aqui agora, até agora, porque nós estamos aí mantendo 80 pessoas do início até agora. Isso é incrível, porque ninguém entrou e saiu, porque tem um monte de live chamando a atenção agora. Então, comece hoje a olhar e ver, peraí, o que eu preciso fazer para sair disso? Senta, alinhe os seus objetivos. A melhor maneira de você sair de uma situação de sinestesia ruim é você enxergar o próximo passo. Esteja sempre em contato com os seus objetivos, com o que você deseja realizar. Mesmo que hoje, tudo tô no fundo do poço, isso não te dê nem vontade de imaginar, de sonhar, mas faça isso por você, né? Porque o maior beneficiado vai ser sempre quem dá o start da mudança. Então, se alguém está do seu lado, te oferece ajuda, aceite. Siga os passos das pessoas que hoje estão do seu lado. Aproveite essa onda agora de tanta coisa legal que está surgindo online em virtude desse confinamento que está todo mundo, desse isolamento. Então aproveita agora e para colocar realmente um volume grande de informações positivas para dentro do seu cérebro e não ficar se contaminando com esse mar de desgraça que querem implantar. A gente não sabe o que vai vir, mas vamos hoje nos preparar, porque se vier o pior momento, nós vamos estar emocionalmente mais preparados. Esse é o ponto. Aí tá falando aqui que eu tenho 1 minuto e 55 para encerrar. Eu vou fazer o seguinte, teria mais algumas perguntas, a gente pode depois marcar outro dia. Ontem a gente entrou e saiu, e aí acabou ficando a conexão um pouco ruim, eu não sei qual seria a opinião de vocês, porque aqui tá falando que vai encerrar em 1 minuto e 35. De antemão eu quero agradecer por vocês estarem aqui. Ficaram algumas perguntas que eu gostaria de ter respondido, mas que acabou não dando tempo. E deixa eu só ver aqui. Volta, a Rejane.
Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou encerrar essa live, eu vou abrir só pra finalizar, vai ficar uma live mais curta, e aí eu posso abrir pra quem quiser fazer pergunta. Nós estamos em 80 pessoas na sala, achei muito legal ontem, porque acabou voltando quase todo mundo, então se vocês puderem, então, sair, eu vou abrir a outra só pra encerrar esse assunto, senão eu vou ficar sempre marcando outra, sem atender a necessidade das perguntas de todo mundo, tá? Então eu vou encerrar essa live, e aí... Eu não vou embora. Eu vou só pelo menos para encerrar esse assunto, essas perguntas, para não deixar essas pessoas esperando mais um dia ou no meio da semana, seja quando for. A gente pode combinar assim uma próxima live, mas eu vou encerrar aqui e eu volto numa outra rapidinho. Só que vocês têm que voltar, hein? Senão eu vou ficar sozinha aqui. Peraí, já volto.